Oi, gente. Eu vim aqui para trazer algumas informações a respeito do que o direito do trabalho pode contribuir um pouquinho com essa situação do coronavírus. Eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muitos empresários, muitos trabalhadores cheios de dúvidas, tem muitos alunos também me perguntando, muitos colegas advogados que a gente tem trocado informações aí a respeito de como proceder e como são as aplicações do direito do trabalho nesse caso. Gostaria de começar esse nosso vídeo falando a respeito de uma situação, porque há um questionamento muito comum de em que momento começar a agir, se não é muito precoce esse momento que nós estamos agindo. E eu resolvi começar esse vídeo trazendo para vocês uma informação de que existe uma diferença, primeiro, entre quarentena e lockdown. A quarentena é o resguardo que a pessoa que já tem uma confirmação da doença está fazendo. O lockdown, que é o que está sendo dito e comentado e feito, realizado em outros países, é o isolamento de todas as pessoas, mesmo as que não estão doentes por motivo de preservação, tá? Na China, essa doença começou em novembro, mas ela foi declarada como uma epidemia em janeiro, tá? No dia 3 de janeiro. No dia 23 de janeiro, a China começou a fazer o lockdown, tá? Ou seja, com apenas 20 dias de epidemia, a China começou a fazer o lockdown e nesse dia ela tinha 260 contaminados, tá? Ainda assim, ainda fazendo lockdown, com 20 dias de confirmação da epidemia, a China atingiu 80 mil casos. A gente percebeu outros países que tomaram atitudes mais tardias, como é o caso da Itália, que está vivendo hoje uma rotina de ter uma média de 300 mortos por dia. Então, acredito que sim, é um momento da gente começar a pensar e da gente se organizar para que a gente possa saber como agir dentro de toda essa situação aí, que é uma situação de força maior que o coronavírus tem trazido para o dia a dia das empresas, tá? Então, a primeira coisa que eu indico que a empresa faça é um plano de contingência. Nesse plano de contingência, ela vai trabalhar em duas frentes. A primeira frente é um programa de prevenção de infecção, aonde, ainda dentro das atividades laborais, ela vai ter que fazer de tudo para prevenir, para evitar o contágio e a contaminação. Então, algumas atitudes que o próprio Ministério Público do Trabalho tem indicado para as empresas é limpar e esterilizar ambientes de trabalho e as superfícies que os trabalhadores entram em contato, disponibilizar um local apropriado para lavagem de mãos com sabonete e com papel toalha e não toalha de pano, disponibilizar aos trabalhadores álcool em gel para higienização das mãos, promover o distanciamento entre os trabalhadores na medida do possível, sempre com mais de 2 metros de distância entre um trabalhador e outro, e principalmente no momento da refeição. Orientar os trabalhadores a cobrirem o rosto e os braços no momento que tossir, que espirrar, né, principalmente com o antebraço, não utilizar as mãos. Fornecer lenço de papel e lixeiras no local de trabalho. Realizar criteriosa higienização dos banheiros, já que foi constatado que o vírus também é transmitido pelas fezes. Ampliar os cuidados com a higienização dos bebedouros. E orientar os trabalhadores com sintomas de gripe que permaneçam em suas casas, mesmo sem atestados médicos, porque a gente tem que lembrar que as autoridades médicas, elas estão solicitando que apenas as pessoas com condições bem graves procurem a saúde pública, né, procurem os hospitais. Então a gente vai ter caso de pessoas que podem ter sintomáticas, mas que não estão em condição tão grave de procurar um médico, mas que ainda assim podem ser transmissores da doença, tá? É importante lembrar, gente, que dentro das indústrias, a realidade que a gente tem hoje é considerado um grupo de risco mediano, que é as situações onde as pessoas não estão contaminadas, mas elas trabalham próximas, geralmente em distâncias ali aproximadas ou até menores do que esses 2 metros, que traz essa condição de risco mediano. Mas, em termos de risco, a gente tem dentro desse universo pessoas que são consideradas como um grupo de risco. Quem são as pessoas do grupo de risco? Pela OMS e pelo Ministério da Saúde, são considerados grupo de risco as pessoas asmáticas, diabéticas, fumantes, os idosos com mais de 60 anos, os hipertensos, os cardíacos, os gestantes, as pessoas com doenças renais crônicas, as pessoas com problemas de coagulação de sangue, pessoas com doenças debilitantes como a AIDS, a leucemia e o câncer, tá? Então, essas pessoas, na medida do possível, a empresa
deve sim permitir que elas façam a quarentena ou o lockdown, mesmo não tendo atestado, porque elas são consideradas pessoas do grupo de risco, né? A maioria das empresas tem um relatório aí a respeito das enfermidades ou das debilidades dos seus trabalhadores e podem trabalhar com esses índices. Além disso, a gente tem a condição dos aprendizes ou dos menores de 18 anos, aprendizes é de 14 a 24 anos, e os trabalhadores que podem ser contratados a partir dos 16, mas você pega esse universo de 14 a 18 anos, são pessoas que são consideradas dentro do princípio de proteção integral e peculiar à condição da pessoa em desenvolvimento. Então, ela também, né, deve se indicar que seja feito o lockdown, que seja feita a quarentena dessas pessoas, para que elas, mesmo saudáveis, fiquem em casa, já que elas têm essa condição especial, essa condição específica, né? Além disso, a gente tem situações que podemos, né, vivenciar, como a suspensão das aulas, né, que acaba prejudicando um universo de trabalhadores, que não tem com quem deixar suas crianças. A redução do transporte público também vai ser um enfrentamento que nós vamos ter, né? E pessoas que vão ter familiares em condição de enfermidade, que também precisa ser relativizado. Então, dentro desse plano de contingência, a primeira frente é esse programa de prevenção de infecções e de diagnosticar a situação dos trabalhadores dentro da empresa. Para quê? Para que daí, num segundo momento, a gente aplique a segunda parte do plano de contingência, que é o plano de flexibilização das atividades laborais. O que eu estou trazendo para vocês hoje? O que a legislação hoje, dia 19 de março, me possibilita de praticar com esses trabalhadores, tá? Tá se falando em edição de medida provisória, em programa de manutenção de emprego, mas hoje dia 19, tô gravando esse vídeo meia-noite, hoje dia 19 de março, o que a gente tem dentro da legislação trabalhista e que pode ser usado são as seguintes situações. Número 1, nós temos uma lei que traz a possibilidade de faltas justificadas, que é a Lei 13.979, que tem sido conhecida aí como a Lei do Coronavírus. Ela justifica 3 possibilidades de falta. A falta do trabalhador que está em isolamento, que são as pessoas doentes ou contaminadas, isoladas por prescrição médica, então tem que ter aí a prescrição médica. A falta por quarentena, que é a falta dos trabalhadores que estão em restrição de atividades ou separação de pessoas por ato administrativo formal emitido por autoridade competente, são os casos aí onde estão sendo emitidos de decretos de permanência das pessoas em casa, e em casos de afastamento para a realização de exames, testes e tratamentos. Tá? Então, esse caso, a própria legislação diz que se considera como falta justificada lá no artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei, a lei do coronavírus. A gente tem também a possibilidade, gente, do home office. Home office é uma situação trazida pela reforma trabalhista, né? Prevista ali no artigo 75A, onde a pessoa trabalha em casa. Eu posso transformar um contrato normal de trabalho, onde a pessoa trabalhava no local da prestação de serviço, em home office. Para isso, é interessante você fazer um aditivo contratual, né? E nesse aditivo contratual fazer algumas previsões ali de fornecimento de equipamento, de precauções de doenças ocupacionais. Lembrando que essas pessoas não têm controle de jornada pelo artigo 62 da CLT, tá? Então é interessante fazer esse aditivo. Nós estamos ali na Casa da Indústria assessorando aí, não só no aditivo, mas também no modelo de contrato de home office para quem precisar ou quiser saber mais detalhes nisso. Nós temos a possibilidade também, terceira possibilidade é da licença, e aí a licença, a gente tem a licença não remunerada, que é aquela solicitada pelo trabalhador. Olha, eu quero me afastar, não vou receber pelo período de afastamento, e aí o que é garantido é que no retorno a pessoa vai ter o mesmo salário, o mesmo posto que ela tinha antes. Mas o mais comum é a gente viver as licenças, a gente perceber aí, né, a solicitação de licenças que são remuneradas, aí sim tem que ser pago todos os salários, que é todo o salário, todos os encargos, o FGTS, e o cômputo, vou ter também o cômputo dos avos de férias, avos de 13º, nesse período da licença, e a pessoa, né, fica em casa sendo remunerada para tanto. Mas a gente vai ver que, junto com a licença, eu posso encaixar a situação que é da recuperação de horas, que eu vou falar daqui a pouquinho. A gente tem também uma outra possibilidade, gente, que é a quarta possibilidade, então faltas justificadas, o home office, a licença. A quarta possibilidade, a gente tem aí o banco de horas. O banco de horas, ele já existe há bastante tempo, né? Mas ele teve uma novidade na reforma trabalhista, que é a possibilidade de que, se ele for até 6 meses, ele pode ser feito individualmente entre trabalhador e empregado, empresa e trabalhador diretamente, sem intervenção do sindicato.
Se o banco de horas for de 6 meses, ao período de 6 meses a 1 ano, aí precisa ter intervenção do sindicato. O que é importante falar? O banco de horas, ele precisa ser muito bem redigido, ele precisa ser estabelecido com regras. Como proceder no momento da rescisão, como deve ser a proporcionalidade desse banco de horas, como deve ser a solicitação de trabalho a mais ou de folga. Então, tudo isso tem que ser muito bem construído no banco de horas. Por isso que não adianta pegar um modelo da internet, é bom ter um assessoramento e fazer um bom banco de horas para não dar problemas futuros, com dúvidas vindouras que poderão surgir. Interessante que esse banco de horas seja construído na modalidade negativa positiva, porque em regra o banco de horas ele é feito positivo ou negativo. Eu trabalho a mais para compensar as folgas que eu creditei nesse banco. O que a gente está buscando aqui é o contrário, é um banco que seja negativo ou positivo. Eu vou ter um momento de folga primeiro para depois fazer as compensações das folgas, tá? Então é importante também fazer uma boa construção. A Casa da Indústria lá no nosso jurídico também está assessorando aí as empresas nas dúvidas e na construção desses modelos de banco de horas, tanto individual quanto coletivo. A quinta possibilidade que a gente traz é a recuperação de horas. E a gente trabalha com recuperação de horas, junto com a questão da licença. Então, como que seria feito? Dá a licença, remunera, uma licença remunerada, mas quando é regularizada a situação, a gente pratica a recuperação de horas que está previsto no artigo 61 da CLT, que diz o seguinte: após a regularização das atividades, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário em até um máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda a jornada de 10 horas diárias em período de 45 dias por ano, tá? Então, a gente tem feito, trazido essa possibilidade, então, dá a licença remunerada e depois recupera essas horas nessas modalidades aí. A sexta possibilidade é a férias individuais, lembrando que para conceder férias individuais, a pessoa, o trabalhador, precisa ter adquirido já o direito de férias, ou seja, ter superado o período aquisitivo dele, né? E aí que é a primeira situação que complica um pouco a concessão de férias, porque eu não poderia antecipar essas férias individuais. A outra situação que complica também é que no artigo 135 há uma obrigatoriedade de comunicação prévia de 30 dias. Ocorre, gente, que por ser um motivo de força maior, e o próprio artigo da CLT, artigo 8º da CLT, falar que é permitido que autoridades, a Justiça do Trabalho decida por princípios, normas gerais de direito e acordo, sempre garantindo o interesse público, e a própria Constituição traz esse conceito do interesse público, interesse superindividual na função social da propriedade e nos direitos sociais lá, que está a saúde e a segurança do cidadão brasileiro. Então, a gente poderia entender aí uma relativização, do período do prazo, que a gente tem aí o prazo da concessão das férias, de comunicação das férias, quanto dessa aquisição das férias, tá? O TRT 9 já se colocou, já se emitiu um documento a respeito disso, mas a gente entende que nesse momento de força maior poderia ser relativizado essa necessidade da prévia comunicação e da aquisição do direito de férias, Sempre que possível fazer isso por meio de acordo vai trazer mais garantias, mas a gente entende que pelo motivo de força maior, então eu posso antecipar férias e conceder sem esse período de antecedência e a comunicação. A gente tem as férias coletivas, que aí, aqui sim, eu tenho a previsão legal de poder antecipar essas férias pelo artigo 140 da CLT, mas eu também tenho uma obrigatoriedade de comunicação prévia de 15 dias, além da fala em Ministério do Trabalho, mas como não existe mais, seria a Superintendência do Trabalho, mas eu também, pelos mesmos motivos de força maior, poderia relativizar essa comunicação, esse prazo de 15 dias, então eu posso dar essa comunicação, olha, a partir de amanhã, 48 horas, você vai entrar em férias, e posso adiantar as férias. Cabe à empresa analisar se ela poderia dar férias coletivas ou se teria que ser individual, As férias coletivas tem que ser pelo menos setorizada, não precisa fechar a empresa inteira, mas tem que ser setor ou turno, enfim. E as férias individuais, aí teria que ver a programação das atividades ali, do calendário de férias de cada trabalhador. Temos ainda como uma 8ª possibilidade a redução de jornada de trabalho com a redução de salário. Essa tem aparecido muito na mídia, porque é o objetivo aí até dessa medida provisória que tem se buscado nesse plano de preservação do trabalho, que provavelmente deva sair alguma coisa aí nos próximos dias, mas a gente já tem uma previsão legal na CLT, no artigo 503 da CLT, que permite a redução de jornada em 25% com uma redução
proporcional do salário, garantindo o salário regional, tá? É importante considerar aí que pelo artigo 611-A da CLT, essa redução ela deve ser feita com intervenção do sindicato laboral e sempre trazendo uma garantia de emprego compensatória, que é o que está lá no parágrafo 3º do artigo 611-A, tá? Bom, enfim, gente, são essas possibilidades que a gente tem, né? Infelizmente, não sendo possível, tendo que realizar alguma rescisão do contrato de trabalho, que é o que a gente tem buscado não acontecer, porque o que a gente busca aqui é a manutenção dos postos de emprego, né? As rescisões elas podem ser feitas ainda de comum acordo ou tendo fechamento da empresa, pode ser feita nos termos do artigo 502 da CLT, aonde as multas serão pagas por metade, né? Porque a rescisão está acontecendo em razão do fechamento da empresa. Então, na pior das hipóteses, em necessidade de extinções de contrato de trabalho, ainda também há algumas circunstâncias legais a serem analisadas, tá? O que é importante a gente colocar, gente? A importância, a relevância que a empresa tem de fazer esse plano de contingência para definir esse programa de prevenção e também o plano de flexibilização, pensando nas consequências, porque a gente tem aqui um problema de ordem pública, um problema de saúde pública, mas que vai gerar um impacto financeiro, um impacto econômico muito grande. São coisas antagônicas, né? Se eu preservo a saúde, eu comprometo a economia. Se eu preservo a economia, eu posso comprometer a saúde. Então, por isso que é importante que a empresa faça esse planejamento, que ela faça todas essas considerações do que pode ser aplicado dentro da legislação atual. E aí, à medida das novas situações reais que vai acontecendo, de evolução da doença, ela vai adaptando esse plano, bem como de novas legislações que vão surgindo, né? Então, vai fazendo aí uma coxa de retalhos, vai readaptando esse plano às novas realidades que vão surgindo, tanto realidades fáticas quanto realidades legais, né? Então, é importante a gente colocar essas situações, desses cuidados que a empresa tem que ter, que ela deve ter, e essa parte de assessoramento que nós estamos fazendo, né, para tentar customizar da melhor forma possível as necessidades que as empresas estão tendo, né? Então, existem tantas campanhas aí que o pessoal está aderindo, de consumir dos pequenos, de não cancelar e transferir. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma rede de união aí, a gente tem que fazer o maior esforço possível e compartilhar realmente o que a gente tem. Eu considero que eu estou compartilhando aqui, né, um pouco do meu conhecimento, né, e gostaria de me deixar aí, né, deixar a Casa da Indústria e tanto o nosso trabalho jurídico aí à disposição para assessoramento das empresas no que precisar. Pode perguntar no direct qualquer dúvida com relação ao plano de contingência, bem como a essas situações de flexibilização e de novas situações legais que forem surgindo. Fiquem à vontade, o que eu puder contribuir, contem comigo, tá? E espero que essa situação passe o mais rápido possível e que a gente possa restabelecer aí a nossa paz e a nossa realidade. Um abraço a todos. Gente, é importante também, dentro dessa possibilidade, né, acabei não falando para vocês, mas é importante também considerar que as empresas que possam, adotem o que a gente está chamando de jornada flexível. Então, as empresas que ainda não têm condição de fazer uma paralisação, que elas adotem a jornada flexível, e aí a questão da redução de jornada e redução de salário pode contribuir para que você reduza a jornada e você, dentro dessa jornada flexível, o que você faz? Você divide em turnos a sua atividade, né? Então, você pode fazer o seguinte, você pode evitar os horários de pico, tanto o pico de transporte quanto os picos nos refeitórios. E com isso, você reduz a concentração de pessoas no local e o distanciamento faz com que você também esteja agindo em prevenção. Então, tem todas aquelas possibilidades legais, mas também tratar dentro dessa flexibilidade de jornadas que você tem, as pessoas que vão continuar trabalhando, é uma ótima possibilidade aí, tá ok? Continuamos aí com novas sugestões e com acompanhamento das mudanças legais e sempre tentando trazer as informações o mais precisa, o mais confiáveis e o mais rápido possível para vocês. Tá? Um abraço.